Olá, seja bem-vindo aqui você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo. Nosso bate-papo hoje é com Felipe Rossi, CEO e fundador da Brascloud. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí para quem vai nos ouvir, né? É um prazer aí, Vinícius, bater um papo com vocês. Acho que vai ser bem enriquecedor aí. Por mais que a cloud seja clichê, né, hoje em dia, mas eu acho que tem grandes diferenças aí que podem beneficiar o público em geral com o que realmente é cloud. Legal, legal, Felipe. Com certeza o pessoal vai gostar muito e principalmente dessa tua atuação, que é uma cloud que a gente pode dizer que é uma cloud verdadeiramente verde e amarela aqui no nosso É, isso Brasil. aí. Conta um pouquinho pra gente da sua história e como é que surgiu a Brascloud. Bom, vamos lá. O Felipe, eu fui xiita, né? Nasci no mundo Linux, quase 15 anos atrás. Fui xiita durante muito tempo. Falo xiita porque, assim, eu defendia Linux a unhas e dentes. Mas dentro de um mundo menos corporativo, vamos dizer assim, menos profissional, quando eu adentrei no mundo corporativo Enterprise, eu vi que só o Linux não resolvia o problema. Pelo contrário, ele me trazia mais problema. Só ele. E eu entendi que o Linux, em conjunto com outras soluções, inclusive o mundo Microsoft, ele funcionava melhor ainda. Porque no mundo corporativo as coisas funcionam diferente, né? A mecânica é outra, a pegada, foco em resultado, e no final do dia é 0 e 1, é dinheiro. Mas logo eu tive a oportunidade de trabalhar num grande projeto, com storage, virtualização, infraestrutura de grande porte, né? E daí eu experimentei o gostinho de trabalhar no mundo enterprise. Eu fazia uns 5 anos que eu estava como infraestrutura e administrador de Linux, já estava com CCNA, LPI2, estava indo muito bem. E quando eu entrei nesse mundo corporativo, eu experimentei um negócio que eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer muito mais do que só isso. E logo, no primeiro ano, eu tirei todas as certificações de VMware, EMC, Cisco, Dell, FortiGate, todos os principais parceiros. Ao longo dos 3 anos seguintes, a gente se tornou parceiro dos principais players de mercado. Aqui no meu estado eu era referência em implantação de storage, tendo um dos mais elevados níveis de certificação, então eu era TA, né, arquiteto de storage, e assim eu fui evoluindo na carreira. E ao longo dos anos seguintes, vendendo lata, que a gente chama, né? Sim. Vendendo lata. Em 2009 a Amazon desembarcou no mundo. Em 2011 a Amazon desembarcou no Brasil e acendeu uma luz amarela, né? Que todo mundo, todos os fabricantes viraram a lanterna, viraram os holofotes para cloud. Cloud. E eu logo vi, cara, esse negócio de vender lata aqui não vai dar certo por muito tempo, não. Montamos uma pequena sala técnica, reunimos alguns clientes que a gente já tinha, começamos a trazer isso dentro de um modelo de serviço que até então era o VPS, né, o hosting, né, Sim. que muito difundido até hoje. Isso logo cresceu, a gente teve que ampliar. Em 2013 a gente iniciou um projeto de construção do nosso data center. E como eu sempre fui um aficionado por a cultura open source, né, eu fui buscar o Open Compute Project. Não sei se você conhece, é um projeto de computação aberta, open, né? Sim. Financiado pelo Google, Facebook, os grandes players do mercado financiam esse projeto. E eu aprendi, estudei muito, eu tenho o meu investidor aqui, ele fala que eu sou meio professor Pardal. É um bom termo, na verdade. Estudei muito toda essa engenharia e a gente criou um data center baseado em container modular, um container marítimo, certificado e etc. Em 2015 a gente finalizou o projeto e os clientes do data center começaram a crescer, mas logo eu já esbarrei num segundo problema. Cara, escala. Sim. E eu sempre fui aficionado por escala, cara, exponencialidade. E eu sempre fui um lazy sysadmin também. Mas não um sysadmin preguiçoso, né? É o cara que gosta de fazer o máximo possível com menos. Entende? Tornar o dia a dia fácil, não só o meu, como das pessoas. E a gente começou a enfrentar alguns problemas aí de escala nesse sentido.
Por quê? Chegavam clientes, provisionamento 100% manual, aquele processo todo. E isso me incomodava muito. Aí a gente iniciou uma bateria de testes, falei, cara, eu preciso automatizar esse troço. Eu me aprofundei muito em Amazon, eu fui engenheiro OpenStack durante 3 anos. E com tudo isso eu criei aí um MVP, a gente pivotou toda a infraestrutura. Uma empresa que até então era uma empresa baseada em outsourcing, data center, a gente iniciou uma jornada de criação de uma cloud pública. E aí sim é onde o bicho pega. Por quê? A gente encontrou muitos desafios, porque o marketing era muito bom. Todas as empresas de cloud pública, a solução, a OpenStack é o cara que vai resolver a cloud pública. Cara, eu falo hoje, foi a NASA que inventou aquele negócio. Literalmente, não é qualquer um né? que põe a mão. Exatamente. Literalmente. E não é qualquer um que põe a mão naquilo. Ele tem um nível de complexidade muito grande. Com isso, a gente adotou algumas premissas. Cara, a gente precisa escalar e a gente precisa seguir os pilares da cloud pública que o NIST, né, que é a plataforma global que rege os padrões de tecnologia. E em cloud pública ele rege o seguinte, que uma cloud precisa ser self-service, autosserviço, ela precisa ter o billing, o faturamento, recurso 100% por hora, ela precisa ser dinâmica e escalável. O self-service, o dinâmico e escalável, vamos dizer assim que foi a parte mais fácil, mas o billing era a parte pesada. Porque como que eu vender um serviço a preço fixo de cobrança recorrente é uma coisa. Um exemplo aí as plataformas de streaming aí. Verdade. Não sei se a gente pode falar o nome de todo mundo aí, mas, por exemplo, Pode sim, não tem Spotify, problema não. ou até mesmo Netflix, Sim. Você paga fixo um valor mensal recorrente. Usando ou não, né? Então, usando ou não. No modelo de cloud, não. Você tem que cobrar de forma recorrente valores diferentes e recursos dos mais diversos. E naquela época, em 2015, não tinha nenhum fornecedor, operadora de cartão de crédito, para você ter uma ideia, que homologasse esse modelo. Exato. Porque eles só trabalhavam cobrança recorrente e valor fixo. Ponto. A gente conseguiu uma parceria com o PayPal e o MVP começou a avançar. Dentro da premissa foi como que a gente é competitivo. A Amazon e os grandes players eram o Google vindo, a Microsoft vindo. Você já tinha grandes competidores no mercado, já né? Já tinha grandes. Mas assim, não era nem competidores, tanto que assim, a gente não se coloca como competidor, né? A gente coloca uma alternativa. Entendi. Seria muita pretensão nossa colocar como um concorrente ou o competidor, né? Mas é a nossa ideia, com certeza. Sem dúvida. Daí com isso a gente encontrou algumas formas no Open Compute Project que a gente construiu o nosso próprio hardware. Então assim, o nosso hardware hoje, o design ele é feito por nós. Nós utilizamos uma arquitetura que a gente chama de High Density e Data Center Hyperscale. Eu coloco 5 vezes mais poder de computação em um rack de 44U do que num modelo tradicional. E a gente esbarrou num problema também, que são as cargas térmicas que esse volume de hardware gerava dentro do data center, né? Sim. Então a gente teve que otimizar isso também, assim como os grandes players. A gente resolveu parte do problema que era a premissa preço. E o billing a gente resolveu nos anos seguintes, 2016 e 2017. 2017 a gente recebeu uma primeira rodada de investimento. Esse investimento ele fez com que a gente refizesse o branding da empresa. Então, marca, estrutura comercial, marketing, etc. E a gente ficou 2018, 2019 fazendo todo esse trabalho. E em janeiro de 2020, a gente fez o go-to-market. E em março, estourou a pandemia. Nossa! Mas por incrível que e pareça... E aí, foi bom ou ruim esse momento? Conta pra gente agora. Por incrível que pareça, foi fantástico. Cara, a gente dobrou o faturamento. Dobrou o número de clientes. 2021 está sendo melhor ainda. O faturamento a gente está multiplicando por 5. Nossa! A gente fechou um grande contrato agora com 30 mil máquinas de uma instituição financeira do mercado. Então, assim, a gente está num momento muito, muito bom. Mas a nossa maior dificuldade, inclusive eu ando fazendo estudos diários, que é
descobrir a brecha na armadura para que as pessoas, as empresas, os negócios entendam que a gente não é mais um player de VPS ou de hosting do mercado. Por quê? Se você fala em cloud hoje, bom, se você digitar cloud server do Google, cara, é infinito que aparece ali. Menos qualquer coisa que de AWS, Azure, Google e etc. Esses caras, por quê? O conceito de cloud no Brasil, essa é uma visão que eu tenho e é um pouco daquilo que eu falei, que é o trabalho de evangelização que a gente vem fazendo. Durante muitos anos, os grandes players nacionais aí evangelizaram o público que hosting e VPS é cloud. E Sim. tem qualquer coisa menos que cloud nesse processo, né? Verdade. Nessa entrega, né? Porque, até citando mesmo o próprio NIST, né, como você colocou, não tem isso lá descrito nas descrições e nas características que o NIST e outros órgãos que acabam regindo o padrão de computação em nuvem, né? Isso. Se você vai procurar, qual que é o padrão de VPS lá no NIST? Não existe. Não tem. E isso para nós é o maior problema hoje. Inclusive eu tenho um outro bate-papo hoje à tarde com uma pessoa da comunidade Python no Brasil, onde a bandeira dela é o seguinte: se o Brasil não criar uma tecnologia e não criar soberania sobre ela, a gente vai se tornar refém, porque tudo é de fora. Como a gente falou logo no início ali no off, né? Hoje a gente só tem coisa de fora. E o brasileiro tem o que é síndrome de vira-lata, né? Porque é no Brasil, não presta. Se é dos Estados Unidos, está fora. A gente tem case de produtos nacionais aí que tiveram que americanizar seu produto para ele ser reconhecido. Era uma empresa do Brasil que teve que converter tudo como sede nos Estados Unidos para poder vender aqui. Veja o absurdo, a que ponto a gente chegou. E o nosso maior desafio é hoje, Vinícius, é fazer com que o público, quando nos encontre uma oferta de cloud public IaaS, sendo uma alternativa aos grandes players. E na mesma infraestrutura. Hoje a gente conta com 3 zonas de disponibilidade no Brasil. A gente já está olhando a 4ª zona, inclusive no Nordeste, em Fortaleza. Legal. Isso. Porque o mercado aí é muito forte e demanda, mas a gente tem uma armadura muito pesada para tentar romper e quebrar alguns paradigmas nesse sentido, porque as empresas e as pessoas ainda batem que VPS, hosting é cloud. E não é. Não tem como você entregar um VPS. Cara, um negócio que você tem que ir lá, fazer um contrato, fazer um cadastro, gerar um boleto, pagar, para depois liberar. Já perdeu o conceito lá na partida. Já foi. O self-service, o billing morreu, né? Sim. Beleza. Agora eu preciso fazer o upgrade desse negócio. Nossa. Sai todo mundo, volta. Abre um chamado, entra em contato com alguém, etc. Mas é um processo. Sim. E a gente está trabalhando. E eu acho que esse bate-papo contigo aqui, e também com a comunidade dev, que a gente vem conversando bastante, é no intuito de desenvolver isso. E até os investidores nossos falam que, cara, é uma empresa tupiniquim, né? Exato. Verde e amarela. É oferecer para o mercado nacional uma tecnologia de ponta, frente aos grandes players da casa. Sabemos que a LGPD está aí, e está no calo e no calcanhar de todo mundo. A gente vem a facilitar tudo isso para a nossa infraestrutura ser nacional e estar 100% presente no Brasil. Então, essa é uma breve história, e sendo bem objetivo. Não, mas nessa história que você contou, Felipe, já relatou diversos cenários, né? Primeiro, a questão da competitividade dos próprios e a própria evolução da cloud computing, que ela nasceu, sim, você disse aí, a evolução da própria AWS, que foi em 2019, depois chegou no Brasil, e aí veio a Microsoft, Google, enfim, tem tantos outros fabricantes aí, agora a gente tem mais fortemente Oracle, IBM, tem clouds de nicho, tem clouds específicas para alguns determinados segmentos, na
área industrial, por exemplo, tem clouds bem específicas, e você mesmo com toda essa capacidade, essa granularidade de oferta no mercado, você mesmo assim conseguiu ver uma oportunidade grande de criar um produto, criar um serviço bem personalizado, né? Levando em consideração as características do ecossistema de negócio brasileiro, que não é fácil, você sabe muito bem que não é fácil, não somente na tributação, mas na forma como o Brasil e os empresários e os gestores realizam seus negócios. E você dizer aqui para a gente, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, que talvez vai lançar aqui, muito, muito em breve, na verdade, né? Vai lançar um quarto data center, uma quarta zona aqui na nossa região Nordeste. Isso é legal, porque a latência agradece e muito, na verdade. Sim, é rede local, né? Exato. Você tem a capacidade de entregar um serviço mais rápido. Mas, Felipe, um outro ponto que eu queria, que você já explorou bem, mas assim, eu queria que você pudesse trazer alguns fatos em relação à Brás Cloud, é o seguinte, existe um desafio muito grande de fechar negócio no Brasil em questão de oferta. Você mesmo já falou que não se vê diretamente hoje, pelo menos ainda não, como um grande competidor dos players que estão no Gartner. Vamos classificar assim. Sim. Mas você tem visto que na pandemia a cabeça do empresário e os gestores técnicos, diretor de TI, CIO, gerente, eles começaram a olhar a computação em nuvem como um ativo de fato estratégico? Como é que você tem realmente percebido que só foi uma corrida, coloca lá, depois sai? Como é que você tem visto esse comportamento no mercado? Bem importante sua pergunta. A gente tem um volume aqui considerável de contatos diários com os mais diversos segmentos e clientes. No primeiro momento, assim, houve um choque. E viu-se que as empresas e a conectividade no Brasil não estava preparada para o volume. Muito usuário. Então, assim, vamos pegar aí escritório de contabilidade. O cara tem o quê? O seu servidorzinho, seu sistema num canto, ele enxerga aquilo ali como custo, ele não é uma área paralela no negócio, né? Ele é uma área transversal, então é custo. E esses caras tiveram que mandar seus 20, 30, 50 colaboradores para casa. Cara, tem que continuar trabalhando. As empresas continuaram faturando. Imposto, folha, tudo. Continuou girando. E o cara não tinha um firewall na borda para fazer nem que fosse um encaminhamento ou criar uma VPN client to site para disponibilizar para esses usuários. Cara, como é que eu faço? Vai para a cloud. Esbarra em custo. Porque o modelo não estava preparado. Os grandes players, vamos lá, 98% das empresas no Brasil são PMS, microempresas. Sim. 2% estão fora do Simples. Quer dizer o seguinte, essas empresas, os grandes players nem olham para ela. Por quê? A cloud ela é self-service. Você tem que entrar lá e fazer o serviço, João. Você vira. Ou tem um canal. O canal vai cobrar para fazer isso para você. Sim. E daí a gente esbarra num outro problema. O prestador de serviço que atendia esse escritório contábil, ele não tem noção do que é cloud. Ele não sabe como migrar. Então a gente tem um primeiro perfil, né? Como esse perfil de cliente migra para cloud. Outro perfil são as empresas que já tinham alguma perna, algum workload rodando em cloud e precisaram migrar todo o restante. Esses caras sofreram bastante, porque eles tiveram que fazer isso a ZAP e a massa de dados dele também é considerável. Para quem já estava na cloud, foi quem nadou de braçada. Por quê? Ele estava preparado. Então, assim, eu vejo os CEOs, CTOs e os CIOs que estavam preparados voando. Entendeu? Esses caras estão muito tranquilos em relação a isso. A galera do meio e para trás, do meio eles tiveram que refazer todos os seus planejamentos. Deu uma suada. Esperado, tiveram que suar. E bastante. Por quê? Aquilo que se imaginava que duraria de 3 a 6 meses de pandemia, já se vão para 2 anos. Verdade. Logo se prolongou, só manter o cara em casa sem trabalhar não tinha como.
ele tinha que continuar operando. Outra coisa, todo mundo tinha desktop tradicional, ninguém tinha notebook. Como é que se levava mobilidade? Porque cloud você precisa de mobilidade. A gente viu falta de notebook, a própria Dell mesmo pediu 90 dias para entregar notebook. Faltou notebook no mercado. Então esses caras tiveram que se adaptar. E quem teve caixa, quem tinha dinheiro, pila, se reestruturou muito rápido e começou a voar muito rápido. Então esses CIOs entenderam que não tem mais como viver sem cloud. Mas em contrapartida, a 70%, que são quem realmente precisa de cloud, esses caras sofreram. Porque eles não estavam preparados e as pessoas que atendiam, muitas vezes a empresa de outsourcing, não tinham skill suficiente para migrar para eles. E eles tiveram um processo de retardo aí nesse processo. E ainda eles questionam muito. Por quê? A maioria dessas empresas são bairristas, né? Quem falar que é aquele negócio, eu quero ver as luzes acesas aqui para mim ter certeza que está funcionando. Tá Eu na quero que cloud, o tá técnico onde? venha aqui na minha empresa para configurar. Tem esse comportamento? Exatamente. Então a gente tem esses 3 perfis. O terceiro perfil, que é o que mais sofreu, muitos ainda estão em processo de adaptação, sofrendo muito. A gente vê muitas empresas de outsourcing se reinventando, porque eram empresas que basicamente vendiam lata, licenciamento, antivírus e licença de firewall. Esses caras não vendem mais isso porque a cloud abstrai tudo isso. Sim. Já está pronto. Eles tiveram que se reinventar para poder atender essa nova demanda. A galera do meio está se adaptando muito bem e quem está no topo está voando. Tanto que o que a gente está vendo aí é o mercado se consolidando cada vez mais. Então, o que eu vejo o mercado ele vai se consolidar ao longo dos próximos anos no mercado de cloud. Mas cloud pública, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software as a service. A gente viu muita software house que ela não conseguia levar o cliente dela para cloud. Os ERPs não estavam preparados. Como é que faz? E esses caras também estão se adaptando muito. Porque o cliente agora não quer mais comprar servidor. Porque ele viu que a cloud tem muitas vantagens. Então, todo esse processo, eu vejo que a cloud cada vez vai se consolidar mais, mas o brasileiro vai sofrer muito. Porque ele não tem esse nível, e principalmente as empresas que deveriam estender o braço para os seus clientes, eles não estão capacitados e não têm o entendimento correto de como operar a cloud. Felipe, uma coisa que você estava citando, que eu fiquei aqui até tentando vislumbrar o cenário. Você citou que a maioria das empresas aqui no Brasil são pequenas e médias empresas, né? Sim. Qual é o perfil dessas empresas que você tem visto? É mais na área de tecnologia, serviço, comércio? Tu tem alguma análise? Quem está mais procurando soluções de computação em nuvem, além propriamente dessas software houses que você acabou citando? Tem algum segmento mais forte nessa adesão de computação em nuvem? Sim. A gente vê muito varejo. Oh, que legal. Porque o varejo teve que se reinventar, né? Vamos lá, lojas de calçado. Fecharam. Quem operava em shopping. Ele teve que começar a vender web, online. As plataformas digitais como Instagram, Facebook ajudavam muito? Sim. Mas se você tem um pouquinho mais de escala, você precisa de um e-commerce. Você precisa de uma infraestrutura de cobrança, cartão de crédito, boleto, logística, muitas vezes. E tudo isso demanda o quê? De uma operação de cloud estruturada. Algumas empresas já têm as plataformas prontas para atender esse mercado, mas outras que já estão no nível de maturidade um pouco maior, o cara quer ter isso na mão dele. Então, sim, a gente vê esse mercado crescendo muito. Mas, em contrapartida, o mercado de software house, em geral, distribuidor, atacado, varejo, indústria, dos mais diversos, e o mercado de outsourcing crescendo muito. Infraestrutura como serviço, crescendo muito, muito, muito. Bacana. Felipe, a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto
principalmente para falar de computação em nuvem e Sim, para falar dos desafios na adoção dessa mesma tecnologia que sim. veio para ficar fortemente, eu não tenho dúvida. Mas eu sempre faço uma pergunta no nosso final aqui para os nossos convidados que busca trazer a sua visão, mas uma visão não necessariamente do dia a dia, né? Mas o que você percebe quando você ouve esse nome ou esse termo. Então vamos lá. Para o Felipe Rossi, o que é computação em nuvem? Vamos lá. Até porque para os leigos também que podem vir a assistir esse podcast aqui, eu acho que é muito importante. A cloud computing, ela basicamente abstrai tudo que é hardware, infraestrutura e conectividade, segurança, e te entrega isso como serviço. E cobrando por consumo. Assim como a energia que passa no medidor da luz, assim como a água que passa no medidor de água, você paga sobre consumo. Isso é cloud computing. Qualquer coisa diferente disso, bom, você não vai ali no atacado e compra uma caixa cheia d'água e põe atrás da tua casa. Verdade. A hora que, agora eu preciso aumentar essa caixa d'água. Você vai lá e compra outra maior. Entendeu? Não, isso não é. Então a cloud computing é isso. Tudo que é sobre demanda. Se você é um pequeno comércio, médio ou grande, principalmente pequenos e médios, e você precisa crescer sob demanda, com controle, num modelo inteligente, a cloud computing é isso. Ela vai te ajudar, ela vai estender essa mão para que você cresça sob demanda, sem contrato, sem amarras comerciais, sem nada que te impeça, o que cria um loquinho muitas vezes. Bacana, bacana. Então, fica aqui meu agradecimento, Felipe, pela sua participação no nosso episódio e também por contar um pouco da história da Brás Cloud, um data center, uma empresa de cloud verde e amarela na sua É raiz. isso aí. Vinícius, brigadão. E quem ficar com dúvidas, nos procure nas nossas mídias sociais, nossos canais de comunicação. A gente está sempre à disposição para bater um papo. Tem o nosso time de arquitetos, nosso time de suporte aí, que está aqui para ajudar em qualquer coisa que venham precisar. Obrigadão aí. Legal, legal, maravilha.